Olá, tudo bem? Eu sou o Márcio Miranda e esse é mais um 15 Minutos, nosso podcast aqui da Gazeta do Povo. Você que é nosso ouvinte aqui do podcast tem um valor especial para assinar a Gazeta do Povo, hein? Apenas 99 centavos nos 2 primeiros meses. Com a assinatura do jornal, você acessa notícias, colunas e outros conteúdos exclusivos e, claro, apoia o nosso podcast. Aproveita e clica no link na descrição do episódio de hoje. Vou repetir, assinar a Gazeta do Povo só 99 centavos nos 2 primeiros meses. O Ministério Público Federal abriu inquérito administrativo para investigar a cobrança de bagagem de mão por companhias aéreas que operam no Brasil. A ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil, tem até esta semana para apresentar explicações. Dia desses, a gente falou aqui no 15 Minutos sobre as companhias aéreas de baixo custo, as low costs. Pois bem, hoje a aviação comercial volta a ser tema aqui do podcast. Algumas dessas companhias low cost que já têm operação aqui no Brasil, como Norwegian, JetSmart, a Sky Airline e Flybond, por exemplo, passaram a classificar em 2 tipos a bagagem que o passageiro pode levar consigo na viagem: a bagagem de mão e a bagagem de cabine. E o que isso significa, hein? Será que é uma espécie de jeitinho para a cobrança pela bagagem que é levada por você, passageiro? Bom, eu convidei aqui no 15 Minutos o repórter Célio Martins, da editoria de República aqui da Gazeta. Ele vai nos ajudar a entender este assunto. Assina a matéria sobre o tema na Gazeta do Povo. Ô Célio, como é que é isso, hein? Qual que é a diferença, então, entre bagagem de mão e bagagem de cabine para essas companhias? Olá, Márcio. Olá, os ouvintes, Essas empresas, inclusive, elas definem, fizeram essa diferenciação no site. Várias dessas empresas, as quais você citou aí. Sim, as low cost, Smart, as empresas que operam, baixo custo. Uhum. Então, a bagagem de mão seria uma mochila, uma bolsa, eles definem nesses termos, que possa ser acomodada embaixo do assento. Essa é a bagagem de mão. Não é aquela tradicional que nós sabemos. Aquela tradicional, mala de rodinha, que tem aquelas... Um pouco maior e tal. Um pouco maior, tal, que vai em cima no comportamento superior ao assento. Aquela lá é a bagagem de cabine, agora que eles estão, definiram dessa forma. Então seria uma diferença. Não é só a bagagem que você pode levar em cima, que você não despacha. Tem a de mão e a de cabine. Passageiros têm reclamado que algumas companhias aéreas têm exigido que a bagagem de mão seja adequada para caber embaixo dos assentos dos aviões. Isso porque estão cobrando pelas malas que são colocadas no compartimento de bagagem. Então eles permitem que você leve, sim, 2 bagagens. Uhum. Como nós estamos acostumados hoje, eu quando viajo, eu imagino que outras pessoas também, Sim. Normalmente leva aquela bagagem, uma malinha, e coloca no compartimento superior e leva lá uma mochila, uma pasta, com um computador, alguma coisa para fora, e que agasalha ali embaixo ou do lado, uma coisa menor. Essa bagagem que você pode acumular embaixo do banco, eles mantêm a gratuidade. As low cost mantém a gratuidade. Agora, aquela que vai em cima, que até hoje nós não pagamos, eles passaram a cobrar. Pois é, isso é uma situação assim, Célio, que vamos até trazer aqui um rápido histórico, de tudo que aconteceu, o que envolve a bagagem na aviação comercial brasileira, Então, só para a gente resgatar um pouco. Sim. Não foi assim tranquilo, quando a ANAC publicou lá a sua resolução, a resolução 400 da ANAC, teve uma polêmica. Teve mobilização no Congresso, parlamentares contra, e houve toda uma mobilização. Por ocasião de uma medida provisória que o presidente Bolsonaro encaminhou para o Congresso, que abre o capital externo em 100%, abre a participação do capital externo nas companhias nacionais, 100%, o que não era permitido até então. Nessa medida provisória, os parlamentares contrários a essa cobrança embutiram lá um artigo em que voltava a isenção, voltava a gratuidade, quer dizer, para todas as bagagens. Para todas as bagagens. Vamos voltar a despachar para o exterior, 33 quilos, aqui nacionalmente 23 quilos, aqui os voos domésticos e tal. E isso passou, foi aprovado pelo Congresso. Sim. Só que quando chegou lá na presidência, o Bolsonaro vetou.
Aí criou aquela expectativa, aquela polêmica de novo, né? E agora o Congresso vai derrubar o veto e tal. E, surpreendentemente, o Congresso manteve o veto do presidente. E daí prevaleceu a resolução da ANAC. O Congresso Nacional manteve ontem o veto ao dispositivo que incluía uma franquia de até 23 quilos por viajante nos bilhetes em aviões com mais de 31 assentos. Segundo o governo, a obrigatoriedade de franquia de bagagem limitaria a concorrência, pois impactaria negativamente o modelo de negócios das empresas aéreas de baixo custo, cuja principal característica é a venda em separado de diversos itens que compõem o serviço de transporte aéreo. A liberação das bagagens havia sido incluída pelo Congresso na medida provisória sobre o setor aéreo, mas com a manutenção do veto, continuam as cobranças para despachar as malas. No mundo inteiro é assim, funciona dessa mesma forma. Nessa época também chegou-se a cogitar a cobrança da bagagem de mão. Da bagagem de mão, mas a ANAC não levou em frente. Ela publicou sim essa resolução, né? Que deixa algumas brechas aí. E é isso que eu ia perguntar. Quer dizer, a própria resolução da ANAC acaba deixando brechas que podem chancelar essa cobrança que é feita, esse modelo que é estabelecido pelas companhias aéreas low cost? Então, é legal a gente ver a resolução. Eu não vou ler aqui os termos exatos que estão lá na resolução, mas para o ouvinte nosso entender, eu vou... descrever mais ou menos. O que diz a resolução número 400 da ANAC? Tem um artigo lá, o artigo 14, que diz assim, que o transportador deverá permitir uma franquia mínima de 10 quilos de bagagem de mão, né? Não é de cabine, por passageiro de acordo com as dimensões e a quantidade de peças definidas no contrato de transporte. Definidas no contrato de transporte. Quer dizer, então quem define isso são as empresas. Também define como bagagem de mão aquela transportada na cabine sob a responsabilidade do passageiro. A cabine é a bordo. Sim. A resolução, no entanto, admite que o transportador poderá restringir o peso e o conteúdo da bagagem de mão por motivo de segurança da capacidade da aeronave. Veja bem como ela vai deixando, né, coisas abertas. O que ela define mais? No artigo 15, o artigo seguinte, a resolução deixa a cargo das empresas a definição de quais bagagens serão submetidas a procedimentos especiais de despacho em razão de suas condições de manuseio e de suas dimensões. Aí é mais uma brecha também. Sim. Então, o que as empresas que operam baixo custo, né, com tarifas de baixo custo, definiram? Olha, nós que definimos, então nós estamos definindo que a bagagem gratuita é essa, que vai embaixo do assento. Que é a de mão e não a de cabine, como eles definiram. A Câmara do Consumidor e da Ordem Econômica do Ministério Público Federal enviou um ofício à ANAC, pedindo informações e providências contra esse tipo de cobrança. Para o Ministério Público Federal, além de desconfortável, colocar a bagagem na parte de baixo do banco da aeronave pode comprometer a segurança do passageiro. E com base no Código de Defesa do Consumidor, essa prática pode ser considerada abusiva e desleal. Só para deixar claro também, Célio, até para a gente esclarecer aí para quem está nos ouvindo, hoje as empresas, vamos dizer assim, as que operam a grande parte do mercado nacional, Gol, Latam e Azul, elas não têm essa diferenciação que tem as low costs, né? A bagagem de mão e a bagagem de cabine. Agora, há um medo de que, de repente, por as low costs já estarem fazendo isso, elas poderiam passar a pensar em algo parecido com isso? Então, isso é o temor aí de órgãos de defesa do consumidor, né? O Ministério Público Federal já solicitou explicações, fez uma citação lá. As empresas, né? Essas empresas as quais você citou. Sim. E o temor dos procuradores é exatamente isso que você disse. Eles temem que essa prática passe para as grandes companhias e todo mundo passe a cobrar. E a procuradora-chefe lá do Ministério Público Federal dessa área, ela classifica como nociva e abusiva, né, essa prática. Mas reconhece que tem uma brecha. Então, daí que eles querem um posicionamento da ANAC. Inclusive, no Congresso já tem movimentos também tentando, através de projeto de lei, estabelecer muito claramente o que seria isso, né, em relação às bagagens. Tem aquele senador Randolfo Rodrigues, da Rede, né? Esse senador, ele lidera um movimento que mas daí eles querem a volta
Eles querem barrar essa cobrança da bagagem de mão e também, conjuntamente, querem a volta da gratuidade. Né? Bom, é um debate muito longo, com certeza, e a gente vai falar mais vezes aqui no 15 Minutos sobre o tema. Célio Martins, obrigado, até a próxima. Obrigado. Se tiver necessidade, tiver abrir concurso, mas não podemos ser irresponsáveis a tempo de abrir concurso que poderão ser desnecessários. Poderão, tá certo? Essa que é a ideia. A aprovação de novos concursos públicos federais virou uma moeda de troca do governo para pressionar o Congresso e conseguir aprovar a reforma administrativa. Pois é, à espera da definição pelo presidente Bolsonaro do melhor momento político, para enviar a proposta de reforma ao Legislativo, a equipe econômica decidiu segurar processos seletivos até a nova proposta receber o aval dos parlamentares. Essa nova proposta aqui promete mexer com carreiras do funcionalismo. Não é travar. Mas aguardar, é um peso muito grande no serviço público do Brasil. Vocês devem lembrar da Constituição de 89, por ocasião da Constituinte, a quantidade de trens da alegria, isso inchou os quadros, inchou. Será que essa estratégia não é meio arriscada, hein? Essa de segurar, os concursos enquanto não sai a reforma? Convidei aqui no 15 Minutos a Fernanda Trisotto, editora de República aqui da Gazeta, para falar sobre o assunto. Se não tiver concurso público, não vai faltar pessoal, não, hein, Fernanda? Oi, Márcio. Olha, pode ser que falte sim. O Ministério da Economia já fez ali um levantamento sobre os servidores que estão ali quase prontos para se aposentar. Então, a perspectiva ali é que até o final de 2020, 22 mil servidores federais se aposentem. Em 3 anos, até 22, são quase 60 mil servidores. E esses números vão crescendo, porque depois que tiver toda essa leva que vai cumprir os requisitos para aposentar, por exemplo, até 2039, 61% dos outros servidores podem também aposentar. E isso afeta, sim, a prestação de serviço. Claro, o governo tem tentado fazer algumas medidas, digamos, paliativas, ali investir mais na digitalização dos processos e tal. Isso é uma coisa boa? Sim, porque vamos gastar menos no longo prazo, mas agora, imediatamente, temos problemas e temos problemas práticos que já estão acontecendo por causa da falta de servidores. Quando você fala em problemas práticos, claro, o primeiro exemplo que vem à cabeça é o INSS, A gente falou, inclusive, desse tema aqui no 15 Minutos. O sofrimento aí com as filas do INSS, muito por causa disso, Falta de pessoal. É um dos órgãos que tem mais servidores antigos, portanto, se aposentando e que não tem essa reposição nos quadros. E não é só o INSS que está com esse tipo de problema. O Fórum Nacional Permanente de Carreiras Típicas de Estado fez um alerta que esse apagão do INSS pode se repetir em outras áreas, Pelas contas deles, por exemplo, só na Receita Federal tem quase 22 mil servidores que estão faltando para alcançar o quadro ideal, porque não houve reposição. E o que eles chamam de déficit, entre a quantidade de servidores que deveríamos ter e que temos, de fato, em cada um desses órgãos. Por exemplo, IBGE tem falta 65%, não está preenchido o quadro. A Controladoria Geral da União também tem falta de pessoal. E o Banco do Brasil, segundo o levantamento deles, são os principais órgãos. Mas a gente sabe que, por exemplo, a equipe econômica que trabalha no governo, muitas dessas pessoas são servidores de carreira que já estão lá no antigo Ministério do Planejamento, que virou a pasta da Economia, há muito tempo. E quando houve a troca de gestão ali, o governo do Michel Temer já tinha feito uma série de documentos para quem quer fosse o próximo presidente, antes mesmo da campanha começar a pegar fogo. E eles já alertavam para a quantidade de aposentadorias que viriam no serviço público. E elas vieram mais forte, inclusive por causa da reforma da Previdência. É um fator... Sim, no ano passado, no ano passado. É um fator que catalisa, mais pessoas vão pedir aposentadoria. Então, é uma questão complexa. Pois e daí fica essa moeda de troca da reforma administrativa. Mas essa reforma administrativa, eu acho que ela está madura já para ser apresentada. E o que eu tenho falado para eles é a guerra da informação. Tá? Eu espero que se a gente mande a proposta que está aí, faltam algumas alterações ainda, não seja manchete. Servidor pede estabilidade para jogar todos 12 milhões de servidores contra mim.
Porque é o seguinte, essa questão de estabilidade é daqui para frente. Quando que vai sair afinal a reforma administrativa? Porque falou-se muito aí, o próprio governo falou em timing político, né? Esperar o momento certo para enviar para o Congresso. O Bolsonaro deu algumas declarações recentes ali sobre como e quando fazer isso, qual é a necessidade mesmo. Aparentemente, se eles querem mandar alguma coisa para ser avaliada esse ano, eles têm que fazer logo, porque sabemos que o Congresso esvazia em ano eleitoral e esse ano temos disputa nas cidades, né? Eleições o ano vai ser mais curto, né? Vai ser mais curto. Bom, mais detalhes desse assunto você acompanha na reportagem da Fernanda Trisotto na Gazeta do Povo. Obrigado, Fer. Até a próxima. Até mais, Márcio. Tá terminando mais um 15 Minutos, podcast aqui da Gazeta do Povo. Durante o episódio de hoje, na minha conversa com o Célio Martins, você ouviu trechos de uma reportagem exibida pela TV Justiça e outra pela TV Senado. O 15 Minutos tem a produção da Maria Scrocaro e da Jennifer Ribeiro, a montagem do Leonardo Bestloff e a direção de conteúdo do Rodrigo Fernandes. Eu sou o Márcio Miranda e agradeço muito a sua companhia. Até mais!